Olá a todos, sejam bem-vindos à parte 5 do curso de Histotecnologia oferecido pelo grupo Patologia e Saúde. Nesta parte do curso, iremos conversar inicialmente sobre a microtomia e coloração da amostra depositada sob a lâmina. Como vimos ao decorrer do curso, nós coletamos a amostra biológica a ser analisada, processamos a mesma em diversas etapas até conseguirmos emblocar a mesma em parafina. Após a confecção do bloco de parafina, que possui então a amostra biológica posicionada da maneira mais adequada de acordo com o objetivo do examinador, como nós conversamos na parte 4 do curso, serão confeccionados então os cortes dos tecidos em parafina. Estes cortes serão posicionados em uma lâmina de vidro e então serão posteriormente corados para observação por microscopia. Para o início desse processo, que é a realização dos cortes da amostra que está presente no bloco de parafina, nós utilizamos um equipamento especializado que é chamado de micrótomo. No micrótomo, nós posicionamos uma navalha e o nosso bloco de parafina contendo a amostra. Com o micrótomo, é possível regular a espessura dos cortes que serão confeccionados. Recomenda-se que sejam confeccionados cortes com espessura entre 4 e 6 micrômetros, de modo que conseguimos ter dimensões teciduais que possam ser coradas adequadamente e visualizadas com detalhes. Para algumas situações de urgência, como por exemplo, durante a coleta de uma amostra em uma cirurgia, ou na análise de tecidos que sejam sensíveis a alterações durante o processamento histológico, como por exemplo o tecido adiposo, existe um equipamento que é chamado de criostato, que congela rapidamente essas amostras e confecciona cortes com precisão. Em nosso curso, não iremos pensar na confecção de cortes utilizando o criostato. Entretanto, caso tenham maior interesse em saber de mais detalhes sobre o mesmo, o e-book do Patologia e Saúde que está associado ao nosso curso possui mais informações. Voltando à utilização do micrótomo para a execução dos cortes, iremos utilizar uma pequena lista de materiais e equipamentos que vão além do micrótomo e nosso bloco com a amostra. Para este processo serão utilizadas navalhas novas e velhas, onde as velhas serão utilizadas para desbastar o excesso de parafina do bloco, enquanto as novas serão utilizadas para a confecção dos cortes. Iremos utilizar também uma cuba com gelo para posicionar os blocos de parafina com a amostra a ser analisada. A baixa temperatura gera uma melhor estabilidade do bloco de parafina e proporciona a confecção de cortes com maior qualidade. Será utilizada também uma pinça histológica com a ponta curva para a coleta dos cortes que irão sair do micrótomo. Um vasilhame preenchido com álcool 70 que irá servir para distender os cortes e limpar o excesso de parafina. Um banho-maria configurado a 40 graus Celsius que servirá para a distinção dos cortes, os esticando e permitindo uma transferência mais adequada dos cortes com parafina para a lâmina de vidro. As lâminas de vidro que irão servir para colocar os cortes. Também utilizaremos um suporte para lâminas, onde as lâminas identificadas com os tecidos sobre elas serão colocados, e uma estufa configurada a 60 graus Celsius, onde o suporte com as lâminas será transferido. A parafina dentro dessa estufa a 60 graus Celsius será derretida, permanecendo apenas o tecido que vai estar fixado na lâmina. Este processo basicamente ocorrerá na seguinte ordem: inserir uma navalha, de preferência utilizada anteriormente, no micrótomo, posicionar e fixar o bloco de parafina no micrótomo, conferindo se ele está alinhado com a navalha para então promover cortes regulares, desbastar o bloco, retirando o excesso de parafina até que cheguemos próximo ao tecido, substituir a navalha velha por uma navalha nova e, uma dica para esta próxima etapa é retirar o bloco de parafina do micrótomo, transferi-lo para uma cuba com gelo, onde então nós iremos resfriar a parafina e umedecer a superfície do tecido. Isso irá proporcionar maiores chances de obter um ótimo corte. Após esse processo,
Nós então secamos o bloco com o auxílio de uma gaze, já que ele estava numa cuba com gelo, ele pode sair umedecido desta cuba. Colocamos o bloco novamente no micróton e ajustamos o tamanho do corte, que, como falamos anteriormente, é indicado que tenha de 4 a 6 micrômetros, para que então nós giremos a manivela do micrótomo e obtenhamos os cortes de parafina propriamente dito. Para a realização dos cortes, será utilizada uma pinça curva como uma ferramenta auxiliar que irá ajudar na manipulação da fita formada. Após a confecção do corte de parafina contendo a amostra, o mesmo deve ser transferido do micrótomo com muito cuidado, com o auxílio da pinça, para um vasilhame contendo álcool. Após a passagem pelo álcool, os cortes serão transferidos então para o banho-maria, onde irá acontecer a distensão dos mesmos e limpeza do excesso de parafina. Após o banho-maria, os cortes devem então ser coletados com uma lâmina de vidro limpa e apropriadamente identificada. Esta lâmina será então encaminhada para o suporte de lâminas, que será transferido por último para a estufa previamente aquecida, já configurada na temperatura de 60 graus Celsius, para então retirar o excesso de parafina e melhorar a adesão do corte à lâmina de vidro. Pessoal, até o presente momento, nós conversamos sobre como partimos da coleta de uma peça biológica, passando por várias etapas como fixação, macroscopia, processamento manual, microtomia, até finalmente depositarmos o tecido a ser analisado sob uma lâmina de vidro que poderá ser observada por microscopia. Entretanto, se levarmos esta lâmina para o microscópio, iremos visualizar várias estruturas que são inerentes ao tecido, mas todas essas estruturas estarão transparentes e a visualização da amostra não será tão elucidativa. Para que essa visualização seja otimizada com distinção e caracterização dos componentes teciduais, nós coramos a amostra. Para a realização deste processo, fazemos o uso de corantes, que são substâncias químicas que possuem afinidade com componentes teciduais e irão dar a esses componentes teciduais características colorimétricas. Nós possuímos dois grandes grupos de corantes, que serão utilizados de acordo com o tipo de técnica histológica que é aplicada para o tratamento da amostra. Um dos grupos de corantes são os não vitais. Este tipo de corante é aplicado na coloração de tecidos previamente fixados. Neste grupo, temos como exemplo os corantes hematoxilina e eosina, fucsina e panótico. O outro grupo de corantes são os corantes vitais. Este tipo de corante é utilizado para a coloração de tecidos ainda vivos. Neste grupo, temos como, por exemplo, o azul de tripã, vermelho de tripã e o azul de metileno. Mas bem, afinal, o que são esses corantes que estamos falando sobre? Como eles funcionam? Os corantes são compostos orgânicos aromáticos e ionizáveis que fundamentalmente possuem estrutura baseada na estrutura do benzeno. Até este ponto, os corantes ainda não possuem coloração, mas então, durante o seu processo de fabricação, componentes químicos, chamados de cromóforos, são adicionados à estrutura base dos corantes, dando a característica de cor a estas substâncias. Além do cromógeno, substâncias auxiliares, como substâncias do grupo auxocromo, são adicionadas às estruturas dos corantes, dando a característica ácida ou básica, o que faz com que os corantes tenham afinidade aos componentes tissulares. Ou seja, existem componentes tissulares que possuem afinidade aos corantes ácidos e serão corados por eles, possuindo a característica acidófila, como por exemplo o citoplasma e a matriz extracelular do tecido. Em contrapartida, existem componentes tissulares que possuem afinidade aos corantes básicos e serão corados por eles, possuindo a característica basófila, como por exemplo o núcleo, que é rico em ácidos nucleicos. Outra possível classificação referente aos corantes é quanto à sua natureza. Alguns podem ser naturais, já retirados do meio com a sua estrutura pronta, ou artificiais, que são os derivados do benzeno.
Aqui em nosso curso e também em nosso e-book, que está vinculado ao curso, vocês poderão notar que será abordada com ênfase a aplicação dos corantes não vitais, hematoxilina e eosina de maneira mais específica, pois estes corantes são os que o grupo Patologia e Saúde, assim como também muitos outros laboratórios, mais utilizam em suas rotinas. Na coloração de hematoxilina e eosina, também chamada de HE, os núcleos celulares serão corados pela hematoxilina, que, como citei anteriormente, é um corante com comportamento básico e possui coloração roxa. Enquanto isso, o citoplasma e os espaços intercelulares são corados pela eosina, que é um corante com comportamento ácido e possui coloração rósea. Bem, acho importante que saibamos neste ponto que a definição que vimos até aqui sobre as partes tissulares que serão acidófilas ou basófilas ocorre em estados naturais do tecido. Entretanto, em situações patológicas, essas condições podem ser alteradas, o que pode ser então detectado durante a análise microscópica e fazer parte da caracterização da amostra visualizada. Mesmo não sendo o foco a ser tratado neste curso, existem outros corantes que podem ser utilizados para a marcação de componentes mais específicos dos tecidos, como por exemplo a coloração por azul de toluidina, que cora muito bem em células chamadas de metacromáticas, como os mastócitos, ou o tricômico de Masson, que evidencia o tecido muscular e as fibras colágenas deste tecido. Além da questão da afinidade dos tecidos aos corantes básicos ou ácidos, existem outras considerações importantes que devem ser ressaltadas quando formos observar o resultado da coloração. Quando as estruturas teciduais são visualizadas com a coloração no mesmo tom do corante utilizado, o tecido possui a propriedade de ortocromasia. Entretanto, existem situações na qual os tecidos corados possuem coloração distinta do corante, possuindo então a propriedade de metacromasia. Mas, pensando de maneira prática, afinal, como são as etapas que são tomadas para a coloração? Assim como no processamento manual, a coloração possui várias etapas que visam a passagem do corante presente na solução para dentro do tecido. A primeira etapa é a desparafinização. Esta etapa visa a retirada da parafina dos cortes. Para isso, nós utilizamos duas soluções de xilol, a mesma substância que utilizamos anteriormente na etapa de clarificação durante o processamento histológico. Após a desparafinização, iremos ter a etapa de hidratação. Esta etapa, nós iremos utilizar diversas soluções de álcool, com concentrações diferentes. As lâminas serão passadas de solução em solução de maneira decrescente quanto à concentração. Sendo assim, teremos as seguintes soluções. Uma solução de álcool a 5%, que será chamada de álcool 1. Uma solução de álcool a 95%, que será o álcool 2. Uma solução de álcool a 80%, que será chamada de álcool 3. E uma solução de álcool a 70%, que será chamada de álcool 4. Após a passagem pelas soluções de álcool, os cortes serão transferidos para um recipiente contendo água destilada para a hidratação dos cortes. Depois da hidratação, teremos a coloração propriamente dita, onde iremos transferir as lâminas para soluções com os corantes. Os cortes serão transferidos inicialmente para uma solução de hematoxilina. Após a hematoxilina, os cortes serão lavados em 2 soluções de água, assim como instruído na figura do nosso curso. Após as lavagens, as amostras serão transferidas para a última solução do corante neste protocolo, que é uma solução de eosina, assim acabando com a etapa de coloração. Após a etapa de coloração que abordamos agora, iremos passar pela etapa de desidratação. É importante que nós retiremos a água do tecido, pois os meios de selagem que iremos utilizar não são miscíveis em água. Desta maneira, iremos transferir os cortes para diversas soluções alcoólicas de diferentes concentrações, de maneira crescente, sendo elas uma solução de álcool 70%, que será chamada de álcool 5, uma solução de álcool 80%, chamada de álcool 6, uma solução de álcool a 95%, chamado de álcool 7, e uma última solução de álcool absoluto, chamado de álcool 8. Após a desidratação dos cortes, iremos clarificar os tecidos, passando os cortes por mais 2 soluções de xilol. Por fim, iremos adicionar o meio de selagem, que é a etapa final deste processo. Para a realização da selagem e montagem final da lâmina,
nós utilizamos o bálsamo do Canadá, onde cobrimos o nosso tecido com essa solução e selamos delicadamente com uma lamínula de vidro, assim selando a lâmina. Bem, após a selagem, podemos levar a nossa lâmina para um microscópio de luz, por exemplo, e então observar e analisar as amostras que foram processadas. Pessoal, este foi o curso do grupo Patologia e Saúde que visou abordar as técnicas histológicas que acontecem desde a coleta de uma amostra até a visualização da mesma por microscopia. Espero que o que passamos aqui possa se somar ao conhecimento de vocês que adquiriram o curso. Caso tenham interesse em entrar em contato conosco, fiquem à vontade a nos encontrar em nossas redes sociais, como também pelo contato via e-mail. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!